Então, para mim, foi meio que, no linguagem de TI, foi um roadmap. Fiz um assessment, saí com o roadmap do que eu precisava fazer na minha vida, em mim. E ok, então já que é para olhar isso, eu vou olhar, Boa. mas no meu tempo. Olá, eu sou Luiz Pellegrino e você está no canal Connecting the Dots. O espaço onde as histórias se conectam e o improvável vira caminho. Lembre-se sempre dos 3 grandes Cs: curta, comente, compartilhe. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações e venha ver o mundo através de outras histórias. Hoje, estou aqui muito bem acompanhado, uma honra muito grande, Fernanda Sabino. Prazer, obrigada pelo Eu que convite. te agradeço. Nossa, a gente estava conversando sobre isso e Deu certo, deu certo. deu certo, as agendas casaram. Muito bem. Quem é Fernanda Sabino? Que pergunta, né? Eu vou te responder assim, a Fernanda, eu sou mãe do Pedro, neta da Olivia, filha da Terezinha, sou apaixonada pela vida, por inovação, por tecnologia, por vinho, por corrida e tantas coisas assim. E ao mesmo tempo, essa quem é você é uma pergunta que eu acho que eu vou passar minha vida tentando responder, mas eu acho que ainda dentro disso, né, de tudo que eu disse, tem tantas coisas sobre mim que eu ainda não conheço e tô descobrindo. Por exemplo. E a minha espiritualidade que veio forte nos últimos anos, alguns talentos naturais, coisas que eu achava inimagináveis e que a gente vai falar mais aqui, que eu não usava, não reconhecia. E eu acho que, para mim, eu aprendi a me divertir nessas minhas descobertas, assim. Então, tem tudo isso que faz parte que eu sou, mas tem tantas outras coisas que eu ainda não sei. Eh, Sou essa mãe, né, fui mãe muito jovem, sou do interior de São Paulo, sou de Sorocaba, a gente falou um pouquinho disso, Cidade boa. né. Mas nasci em Sorocaba, cresci No no Paraná? Paraná, em Apucarana. E Nossa. aí depois, com 6 anos, eu voltei a morar em Tá. Sorocaba, quando os meus pais se separaram, Uhum. né. E aí eu cresci na casa da minha avó, com um monte de primo, assim, um monte de neto. Eu falo que e recentemente tive uma das coisas que a casa da minha avó foi o primeiro hub de inovação que eu Que vivi, como é isso? porque a gente mais nova não tem noção, né, das coisas, assim. Uhum. Então, a casa da minha avó, imagina, a família da minha família materna era do interior ainda, mais interior, de Conchas, Botucatu, aquela região. Tá. Então a casa da minha avó foi a primeira caminhada para vir mais perto da capital. Então foi por onde passaram, assim, todas as famílias, todo mundo que vinha da zona rural, ficava um tempo na casa da minha avó, que é pra ficar mais perto da cidade ali, pra É. depois seguir o seu caminho, né. Então minha família foi, né, a das dos meus tataravós que vieram refugiados da guerra na Itália, minha tataravó chegou, casou com um índio aqui no Brasil, né, então e parte ali já morava no Brasil, no interior, então foram nessa migração da zona rural pra Sorocaba, que já era uma cidade um pouco maior, Uhum. né. E que a família toda foi vindo da zona rural e vindo para a cidade através da casa da minha avó, que ela foi a primeira, né, e a casa que minha mãe mora até hoje, assim, né, uma casa bastante antiga, assim, com muita história. E isso me caiu a ficha faz pouco tempo, assim, porque me chamou muita atenção quando a minha avó faleceu, o número de pessoas, eu nunca vi tanta gente no velório. E as pessoas disputando pra segurar a alça do caixão dela, assim. Foi uma coisa que me marcou muito, assim, sabe, todo mundo com muita gratidão, assim. E tô falando isso dentro de uma simplicidade, dentro de uma realidade muito diferente. A minha avó só com o primeiro ano primário, o meu avô até a quarta série, né, que vieram desbravar Sorocaba, digamos assim, e sendo esse respaldo para a família. E depois vieram todos os netos. Então a minha avó teve 6 filhos, e aí desses 6 filhos nós somos em 14 netos, mas dos 14, 10 a minha avó criou. E foi quando foi meio isso, quando criança foi um choque, né, depois de uma separação, você tem a família bonitinha, toda estruturada, aí seus pais se separam, você vai na casa da avó, onde tudo é compartilhado. E a gente não tem noção disso, né, e eu tenho muito isso, acho que meu irmão traz muito com ele também, da gente tudo a gente compartilha, a gente divide mesmo, a gente procura conectar as coisas, as pessoas, é muito nosso. Mas, foi uma ficha que me veio, assim, realmente recentemente, eu falei que: "Gente, a gente já vivia isso", né. Tudo que eu olho hoje em hub de inovação, em tudo que a gente estuda dentro de inovação,
de colaboração, de cocriação, a gente já vivia, a gente foi meio que formado isso organicamente no interior, assim, na casa da minha avó, que permitia isso pra gente, né. E isso não tá muito além de dinheiro, não tá nada disso, não tá falando de grandes diplomas. Então eu tenho muito essa referência, tanto é que a minha avó é a mulher que eu mais a primeira líder, assim, quando eu falo em palestras de liderança, de referência, é a minha avó. As pessoas pensam falam assim: ah, é alguém com super diplomas, formações e tal", mas tem algumas vivências de vida, uma bagagem que a gente traz de repertório de vida que são impagáveis, assim, que não é uma faculdade, uma universidade grande e famosa que vai te dar. Então, Interessante. tenho muito isso, assim, sabe. Então eu sou a neta da Olivia, assim, criada nessa coisa toda com um monte de primo, a gente dividindo tudo, Pô, dormindo no 14, né? chão exato. 14 mais 10 com ela e sem babá, sem empregada, sem nada. Então era uma coisa assim: "Ah, lanche da tarde", abre aquela coisa toda, vai fazendo produção em série, né. Minha avó costurava, ela era costureira, É, então pegava o lençol e fazia pijama pra todo mundo, mesmo lençol, por exemplo, assim, roupinha, sabe, assim, tudo igual para todos os netos. A gente foi crescendo muito nisso, vivendo em muita criatividade, né, época que se não tinha celular, não tinha as mídias sociais todas de uhum, acampar no quintal, de pintar parede, de descobrir, da gente se permitir nesse sentido todo, assim, de viver sim. isso tudo, né, muito, muito organicamente. Então foi, né, e esse pezinho dessa vida do interior. Eu falo que e quando criança era uma coisa que eu acho que eu até me envergonhava, que a gente não valoriza, essa cultura, brasileira de lendas do Saci Pererê, né, de tudo que a gente ouve, assim, do interior, eu ouvia do meu bisavô contando, ele acreditava, o Saci aparecia no sítio dele, fazia assim, assim, assado, eu ficava sacaneando ele. Então tudo que a gente lia nos livros, eu ouvia na íntegra. E eu acho Perfeito. que é uma, né, assim, é um grande presente ter vivido, convivido com isso, com as minhas tias-avós, aquelas mamas italianas, assim, né, aqueles bração, fogão a lenha, né, todo mundo comendo bastante, né, junto. Então é isso, nesse meio que eu cresci. Que interessante. Como eu sei onde você está hoje, dá para entender e não dá para deixar de achar curioso, que uma área tão tecnológica tenha inspiração no humano. Deixa eu me explicar. Tá. Há um estereótipo de que TI, tem muita dificuldade na relação humana. Eu sou filho de um profissional de TI extremamente binário, então a relação tem os seus desafios. Ouvindo e vendo você contar isso, me traz um outro aspecto. Que interessante como você conseguiu, mesmo que inconsciente, catalisar isso e servir de combustível para onde você está hoje. Porque é aí que eu quero que você conte. O que que você veio fazendo ao longo do seu caminho? Porque você conecta mulheres, você conecta hobbies, e tudo com tecnologia, correto? Correto, também, né. Hum. Através eh, eu costumo dizer, não tem um plano estratégico, sabe, né. A gente na nossa educação, toda essa coisa da gente escolher faculdade com 17 anos, a gente não tem noção de onde a gente vai parar. O importante é o repertório de vida que a gente vai criar. Eu não tinha, tudo que eu faço hoje, eu acho que eu comecei a ter consciência do que é, ou melhor, prestar atenção, né, fazer isso de uma forma "deixa eu entender o que está acontecendo aqui", a partir dos 37 anos. Uau. Né, mas, tem uma coisa que é do meu jeito, eu só vou, eu não sou muito de medir risco, sabe. Você fala: Uhum. "Ah, sem noção, não sei". As pessoas falam assim: "Vamos?" Não sei o que lá, "Vamos". Aí eu não tenho muita noção da repercussão, do desafio, o que que envolve, o que que e eu nunca parei pra pensar nisso na minha vida, eu só fui, 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 fui. Então, eu, né, pra chegar construindo eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos. Eu trabalhei começou sendo, assim, num final de ano, numa loja de sapatos no shopping para ajudar, minha mãe trabalhava na loja, então falou: "Ó, tá precisando de alguém aqui no estoque, vem aqui ajudar", então eu fui ajudar, e fiquei 2 semanas de final de ano trabalhando em shopping, aquela loucura que é das 10 às 10, ganhei um dinheiro que eu falei: "Uau!", né. Então, assim, a minha vida era muito simples na casa da minha avó, nunca faltou comida, nunca nada assim, mas era tudo muito básico. Então, com esse dinheirinho que eu ganhei, eu poderia ter
dos meus desejos, que eu não tinha dinheiro pra ter. Então eu podia comprar esses luxos, assim. Aí eu comecei a falar: "Poxa, interessante, mas eu acho que eu gostei disso aqui". E eu fiz muita coisa na minha vida. Então, depois, né, fui trabalhando, assim, em comércio, aí, eu estudei magistério, que foi uma coisa meio que minha família quase que impôs, assim, porque não tinha opções. Eles não tinham repertório e cultura, né. Eu acho que eu sou a primeira mulher formada na minha família com faculdade. E magistério, ou caminhar para o magistério nessa época até era, vai, Era, normal, para vamos você ter dizer uma assim. profissão. Isso. Né, então o que que você ia trabalhar como mulher? Olha, você pode trabalhar, sei lá, como caixa num comércio, né, aqui do bairro, você pode ou você vai ser professora. Essas não eram Uhum. as opções, né. E minha família quando veio de Sorocaba, de Conchas para Sorocaba, assim, interior, o que minha leitura, assim, era muito foi um trabalho muito de chão de fábrica mesmo, né. Sorocaba era um polo de indústria têxtil muito forte na época, então muitos trabalharam, assim, em chão de fábrica, tudo mais, e eu já não tinha mais tanto contato com o meu pai durante a minha adolescência, depois da separação, né, então era uma relação bem distante. Então, eu fui me formando, mas para mim eu sempre gostei de estudar. Eu sempre me questionava, assim, sobre as coisas. E era uma época, assim, onde eu falando de 87, a separação, onde eu não entendia, mas onde a gente era muito julgada, porque eu era filha da desquitada. Eu era filha daquela mulher que o pai largou, que o marido abandonou. Hum. Então eu não entendia por que as meninas, na verdade, quase não brincavam comigo, mas era porque as mães mesmo não gostavam que ficasse muito comigo. Então, eu cresci muito na rua com os moleques. Né, brincando de tudo com o moleque, e minha família, os meus primos também, um monte de subindo em árvore, pipa, não sei o quê, não tinha esse julgamento, assim, né, do que Uhum. é pra menina, o que é pra mim, não tinha. Então tudo isso foi me formando. E aí profissionalmente comecei no comércio, depois eu fiz um ano de magistério, eu dei aula o ano todo como auxiliar numa escola Uau! pequena, para maternal, para pré, para berçário. E eu falei: "Não é isso que eu quero". Eu falei: "Vou dar um jeito, vamos dar um jeito, eu vou fazer uma faculdade, vou voltar para o colegial normal", na época que era, né, e Uhum. vou fazer uma faculdade, o que a gente puder pagar, né, tanto é que a minha faculdade foi assim: o que que eu gosto mais ou menos, o que que eu imagino para o futuro, o que que a gente pode pagar? E não eram tantos cursos assim. Ah, então vamos fazer tinha acabado de lançar administração com ênfase em comércio exterior. Fui estudar isso, daí isso que dá, porque porque eu gosto de idiomas, eu gosto de viajar, quero viajar, e isso, Perfeito. né. E assim foi, e assim eu fui me formando, né, e aí trabalhei em sindicato aqui, fui fazendo tudo o que me falavam que eu fui aparecendo, eu ia fazendo, papelaria, aí voltei para o shopping, várias lojas no shopping, aquela loucura de conciliar trabalho com o colégio, né, e depois veio a faculdade. E o meu primeiro estágio numa multinacional aconteceu quando eu estava já com 18 anos, numa multinacional americana, ficava em Itu, pequena, operação não tão grande, mas tinha todo o processo de manufatura e tudo mais. Uhum. Onde eu comecei a ter a visão de como as coisas funcionavam. Então eu entrei sendo assistente da diretoria, assistente da secretária da diretoria, assistente, né, na época que a gente passava fax, basicamente isso que a Aham, gente fazia. aham. E depois de um tempo eu fui estagiar realmente na área de exportação, tinha uma operação grande para exportação na América do Sul. Isso têxtil. Isso na parte de a indústria não era têxtil, era de cilindros de gás, de Ah, GLP. Então tinha tá. tanto o botijão de gás, né, Perfeito. P13 até o Aham. P190 e tudo mais, então, aí eu cuidava quase que entrei como assistente, depois a pessoa saiu, eu fiquei meio que sozinha coordenando toda cuidando de toda a operação pra América do Sul. Então foi onde eu comecei a ter essa visão de empresa como um todo. Como era pequena e tinha manufatura, fiscal, financeiro, né, toda a expedição, com um CEO que é uma pessoa que super me inspira, assim, até hoje, que era muito humano, e inspirador mesmo, me ajudou, me trouxe vários, né, e muito aberto também para receber as pessoas, não tinha aquela coisa tão hierárquica, Uhum. que é o Marcelo Lomelino. Então para mim nunca tive problemas de falar com quem era superior, com os meus superiores, assim, sempre foi muito tranquilo, sempre tratei de igual para igual as pessoas, assim, independente do cargo, né. Então eu fiquei nessa empresa quase 2 anos e ela estava fechando operação no Brasil, quando uma empresa de tecnologia estava construindo um software de comércio exterior, a SAP estava recém-chegada no Brasil, né, Uhum. fazia pouco tempo, e em parceria com essa empresa estava desenvolvendo software e estava contratando pessoas de negócio para falar quais seriam as regras do software. Que legal. Então foi assim que começou, uma oportunidade de estágio em São Paulo, aí foi aquela barreira com a família, mas São Paulo, né?
O povo assistindo, a minha família assistia Rede Record, enchente, aquelas tragédias, Cidade Alerta, chama aí, chama da Atena, chama não sei. Então era uma coisa louca, né. E eu tive um namorado na época, que eu também sou muito grata e já disse isso pra ele, que era de São Paulo, e ele chegou, falou: "Não", conversou com a minha avó, com a minha mãe: "Olha, não, eu levo ela para o processo de entrevista, pode ficar tranquila, que não sei o quê, E você nã-nã-nã-nã-nã". estava em E eu Sorocaba, em vindo pra que Sorocaba, é tão pertinho hoje, é tão do exato, 80 lado. quilômetros, É, né, muito é, perto. Mas assim, mais pra quem é do interior ainda, e é. eu vou te contar E que ainda numa isso época acontece que hoje ainda. É, as pessoas: "Não, mas é São Paulo, e não sei o é, quê", só as tragédias, né, aquela coisa toda que mostra. é. E foi assim que eu vim pra São Paulo, e aí eu passei nessa entrevista, e foi meio que assim: "Ah, você quer o quê? Importação, exportação?" Para o ímpar, eu lembro, com um colega meu que entrou junto comigo: "Ah, então eu quero exportação". "Então tá". Então eu comecei a escrever as regras de negócio, e o programador do meu lado, ela programava, falei: "Uau!". Aí saía aquele: "Testa agora". Eu: "Sério?". E era a época que eu fazia certificado de origem em máquina de datilografar com carbono, que uma vírgula errada tinha que bater tudo de Tudo de novo. novo. E eu tinha É. curso de datilografia, que eu fiz curso de datilografia com 12 anos. Que legal. Quem nunca? Quem nunca? Você É, só tirava o certificado se você fizesse fizesse o abecedário em 5 segundos. Teste de velocidade, senão você não passava, não ganhava. verdade. Então, nesse momento, né, nesse foi aí que eu entrei, assim, em TI, eu não sabia o que era tecnologia. Na empresa, até então, na multinacional que eu trabalhei, era o CPD, tinha um Uhum, analista e um estagiário que cuidava de tudo, de sistemas, de redes, disso tudo. uhum, Né. E foi assim que eu acabei ingressando, aí eu comecei a ver o que que era sistemas, os ERPs estavam sendo implementados nas grandes empresas multinacionais, ainda muito embrionário, tudo mais, mas grandes mudanças, grandes investimentos. E aí eu entrei nessa empresa, onde eu fiquei 4 anos, né, participei de parte do desenvolvimento dessa solução, que é uma solução que existe no mercado até hoje, né, foi evoluindo como produto. Depois participando de sustentação, algumas implementações, pós-implementações, que é uma solução, né, que integra com o SAP, que é um dos maiores softwares hoje de, né, ERPs do mercado. E para eu trabalhar com exportação, eu tive que conhecer os módulos do SAP, porque a exportação é a ponta. Então, aí acabei me tornando consultora SAP também, e assim foi, né, desbravando, foi acontecendo a minha carreira dentro da TI. Mas eu sempre falo que eu fui alguém que vim do negócio e fui pra TI. Então, quando um sistema sempre parou assim: "Ah, não tá emitindo nota", eu sei, porque vinha pra mim a imagem, assim, na cabeça de lá na fábrica, lá em Itu, o caminhoneiro fica parado lá, às vezes tá com família esperando, é um estresse pra expedição, né, quando a fábrica tá parada. Então tem várias coisas, assim, que eu comecei a trazer esse olhar, que eu acho que sempre foi meu diferencial na minha carreira, uhum. que eu vivi o negócio, né, e também outras experiências que eu tive dentro de áreas de outras empresas como negócio, eu vivi isso, e aí eu sempre trouxe esse olhar para dentro dos sistemas, Entendi. né. Que E foi legal. assim que fui me moldando, né, e meus projetos foram acontecer depois, muito depois, que a partir dos 37 mesmo, assim, que as coisas desenrolaram, assim, mas não teve um plano estratégico: "Ah, eu quero ser isto". Exato, eu tinha uma ânsia, eu acho, assim, eh, de fazer algo diferente do que a minha família fazia, mas eu não sabia o porquê. Uhum. Então, eu sabia que eu queria ser executiva, em determinado momento, eu falei: "Não, eu quero ser executiva". Não sei, não sabia de que área nem nada, eu quero ser executiva, eu vou ser mãe, eu vou ter uma Harley, eu vou morar sozinha, eu vou ter um filho, só não tenho a Harley hoje, porque é exatamente isso que eu cocriei quando eu tinha uns 17, 18 anos, foi exatamente isso. Eh, mas o que me incomodava, e hoje eu tenho mais ciência disso, é que para mim era imposto as questões, alguns trabalhos, então, as questões domésticas. Então, Uhum. por exemplo, eu fiz curso de crochê, de tricô, de pintura em guardanapo, tudo que formava a mulher para servir, para trabalhar em casa, e não é nada contra, que eu não me via, para mim era algo imposto, você não tem opção. Uhum. Se você quiser estudar o magistério, se você não quiser, você vai cuidar de casa e você precisa, né. Então existia naquela época muitas comparações, assim, o valor da mulher, e que infelizmente ainda acontece isso, era assim: quem lavou melhor a calça, quem limpou melhor a calçada? As vizinhas comparavam isso. Infelizmente, é. Quem que tá com a janela, olha, como que você vai deixar a janela assim? A tua avó na janela, que esse fulano vai falar se a janela tá assim? A panela não tá tão areada, põe no sol pra secar em cima do muro. Que você vale se você não souber lavar uma panela? E eu não me via, eu falava assim: "Gente, me manda ler um livro, mas não me manda limpar uma casa".
Então meio que eu peguei um ranço e que eu fui curar depois de muita terapia, meditação, Uhum. nos últimos anos, né, que essa questão a pandemia me trouxe essa consciência do autocuidado, quando a gente Uhum. fala disso, mas porque para mim foi muito imposto, de uma forma que eu falo assim: "Não concordo com isso", mas também não sabia o que que era o certo, só tinha uma inquietude, Perfeito. de que eu queria fazer diferente. O que era esse diferente, como, eu não sabia, né. Mas a questão do estudo sempre foi algo muito meu mesmo, assim, eu sou curiosa mesmo, eu gosto, me preocupo, eu sou Caxias, então eu vou atrás, assim, nesse sentido, né. E as coisas foram acontecendo assim, e quando surgiu, depois mais velha, já trabalhando com TI, com as experiências, tudo que surgiram, o primeiro projeto que eu tive foi a Women Wine, que foi essa confraria de vinhos, assim, que começou tudo de um hobby mesmo, de por gostar de vinho, já estudava, e foi uma coisa que vinha do meu avô de criança, meu avô bebia vinho todos os dias, né, Uhum. assim, então eu olhava aquilo, mas não tinha era vinho de mesa, assim, não tinha nada Uhum. disso, nada de glamuroso. Aí eu tinha esse gosto pelo vinho, aí comecei a estudar por hobby, faz um curso aqui, outro ali. Aí eu morei na Argentina, eu tive, né, meu primeiro projeto internacional foi em Buenos Aires, Uau, que que eu participei legal. de uma fusão de uma empresa, né. Aham. E aí eu me encantei mais, e aí as amigas falaram: "Ah, mas o que que combina com isso? O que que você gosta disso? Como é que faz isso?" Eu já começava, né, a ter esse grupo de mulheres pedindo dicas, e eu percebi, falei: "Gente", eu voltava, assim, no Brasil, eu falava: "Quem que eu vou beber? Quem que gosta também?", né. E aí os cursos todos que eu fiz sempre eram muito homens. Eram compostos de muita gente, muito masculino, assim, que pra mim não era um problema, porque eu cresci com os meninos na rua, Isso. trabalhava com TI, e a Uhum. minha carreira na TI é basicamente toda indústria. Eu tive uma passagem por retail, Então, então predominantemente masculino. mais ainda, né. Uhum. Então não era um problema pra mim, não me sentia intimidada. Aí eu comecei a entender, falei: "Nossa, acho que as mulheres não fazem porque tem muitos homens", né. E tô falando isso, né, aí em 8, 9 anos atrás, vou fazer 10 anos Uhum. atrás. E hoje tem muito mais mulheres, né, no mundo dos Exato. vinhos, Sim, mas, sim. aí eu falei: "Ah, acho que eu vou criar uma confraria, mas o que que eu faço? Criar um grupo de mulheres? Mas eu não vendo vinho, não tenho restaurante, como é que eu faço isso?". Então foi meio que assim, fui sonhando, né, fiz um curso, na época eu tinha feito um curso de liderança com base em ontopsicologia, Uau. que de uma linha do professor Meneghetti, que é uma universidade italiana que tem uma base no sul. E o meu case, né, estudando liderança, ontopsicologia, essas coisas todas, meu case foi a Women Wine, essa estruturação, porque tem muitas mulheres também que marcam a história do vinho e se perderam no decorrer do caminho, né. A Veuve Clicquot é uma delas, mas tem tantas outras mesmo nas vinícolas brasileiras. Aí eu ganhei em primeiro lugar, tal, tudo mais, isso, e aí eu comecei a estudar, falei: "Bem, então eu vou fazer uma coisa itinerante, para descobrir lugares novos", começou em Sorocaba, né, com mulheres que não conheciam nada de vinho, a ideia é realmente essa, levar a cultura do vinho para as mulheres, esse é o Perfeito. propósito. Então começou assim, para reunir, para a gente apreciar um vinho, falar sobre um pouco da história do vinho, um pouquinho ensinar a degustar, ensinar o que gosta, o que não gosta, quais são as uvas, as coisas mais básicas, de uma forma leve, sem ser técnico, e assim começou. Uhum. Depois desse movimento e participando de feiras de vinhos e eventos e tantas coisas, conheci uma grande sommelier, que é uma das maiores do Brasil, que é uma italiana, que é a grande amiga, a Ana Rita Zanier. E a Ana, eu queria trazer o projeto para São Paulo e eu não sabia como. E a Ana, a gente se conheceu na feira, falou: "Eu tô abrindo um espaço em São Paulo intimista, tipo casa de vó, em Pinheiros. Só vou abrir para evento assim, assim, assado". E ela despretensiosa. Ela falou: "Eu já vivi o glamour do maquê, já vivi o glamour do vinho. Agora vamos fazer vinho em taça, na Itália não tem frescura, vinho sem frescura". Então super casou o propósito os nossos Entendi. propósitos, e a gente começou a fazer esse movimento em São Paulo também. Então hoje acontece muito mais em São Paulo do que em Sorocaba, né. Uhum. Eh, e eu falo que fazendo com foco o vinho e a gente aprendendo a lidar, eu aprendendo a empreender, porque nunca foi meu sonho, eu sempre quis ser executiva, eu estava naquela foco, né, eu quero a minha carreira executiva, eu quero o mundo corporativo. Uhum. E aprendendo e tomando prejuízo, como é que funciona, como é que não funciona. E eu não sabia que a confraria seria um primeiro passo para tantos outros trabalhos com as mulheres que vieram depois. Então começou assim muito despretensiosamente, através do vinho. É um projeto que vive até hoje, né? E Uhum. que é muito divertido, com mulheres sensacionais, Imagino. né? São mulheres nunca mesmo grupo. Vem gente que comprou pela internet, vem gente que já faz parte, né? Que participam de outros movimentos. Uhum.
mas a gente tem até sempre a gente leva um conteúdo de uma forma muito leve, prática, e a gente se diverte com esse grupo. Aliás, falei com uma amiga do teu projeto e eu falei: "Preciso aproximar vocês 2. Sim, Projeto de mulheres com vinho, a outra também gosta de vinho", falei: "Tem que aproximar vocês 2. pode Eu tenho que aproximar. conectar esses pontos". Não, pode conectar, é importante. E é sempre assim, porque vai acontecendo de forma despretensiosa. Então aí, às vezes, já contrataram já, né, me contrataram a gente para fazer festa, pra alguma marca específica, de alguma empresa específica. Então, a gente já chegou a fazer isso, não tem a confraria e outros movimentos surgiram paralelamente, Uhum. mas, A ideia central da confraria continua, que é reunião continua. feminina ao redor do elixir da longa vida que é o vinho, Exato, ou um dos exato. elixires, né. Mas aí, esse é o ponto. Quando foi em 2017 que começou, assim, uma grande virada, assim, na minha vida de consciência, de maturidade, de consciência, crise pré-40, coisas Uhum. assim, eu comecei a entender um pouco melhor qual era o papel da confraria em si. Porque, muitas coisas que pra mim eram naturais, que eu vivia a minha vida toda, porque a vida me fez desse jeito, né, de às vezes ou necessidade, ou de enfim, da minha história de vida, e a forma na qual eu tomava algumas decisões, fazia algumas escolhas, era natural pra mim, mas não era natural para outras mulheres. Então, nesses encontros, eu comecei a aprender muito, né, tudo sobre o que a gente fala tudo não, mas muitas coisas que a gente fala sobre o comportamento das mulheres cansadas, o tempo da mulher, né. Então, por exemplo, eu descobri que eu preciso os convites vender antes. No começo a gente cobrava no dia no restaurante, e dava 50% de no show e eu ficava com prejuízo. Uau! Porque, olha que interessante, as mulheres, se eu não cobro antes, as mulheres não se priorizam, principalmente quem é casada e tem filhos, assim. Chegar no dia do evento, mesmo sendo uma vez por mês, ela sente culpada de: "Poxa, mas eu fiquei o dia todo no trabalhando, longe do meu filho, do meu marido, eu vou chegar, eu vou beber vinho ainda?". Só que ao mesmo tempo essa mulher é a mulher que tá esgotada, tá cansada, e reclama que não tá dando conta, que alguém não ajuda, não abre espaço às vezes para o marido. Então algumas questões do que a gente fala da mulher em si, começaram a vir à tona, eu comecei a observar isso através da confraria. A confraria às quartas, não, tem futebol às quartas, meu marido vai para o futebol, eu tenho que ficar com as crianças, então não pode ser às quartas. Então, essas Eu ia coisas até comentar que, muito provavelmente, ela se sente culpada, mas ela tem um marido que tem o hábito do futebol, da toda cerveja. semana, É, toda semana. Então, tanto sim. é que, no começo Mais grave ainda. nós fazíamos 2 vezes por mês a confraria, a gente Aham. não consegue fazer, né, 2 vezes por mês. Então ela acontece a cada 2, 3 meses, mais ou menos, a nossa cadência hoje em dia, Uhum. né. E tá mais em São Paulo hoje, porque eu tô me morando pra São Paulo, me mudei pra cá, vou pouco pra Sorocaba, então, em função de tempo, de agenda, realmente mais a movimento que as confrades de Sorocaba, às vezes, vêm pra cá também, ou às vezes é algum evento que eu faço no meio do caminho e elas participam, mas menos. Hoje tá mais concentrado realmente em São Paulo, né. E teve oportunidade no passado de escalar: "Ah, vamos fazer em Goiânia, vamos fazer em Minas", mas o ponto principal é essa questão do conteúdo, de ter isso, dessa leveza, né. E aí não é uma reunião pra beber e encher a cara de vinho. É, perfeito. Né, então o desafio foi um pouco isso desse sentido, então a gente acaba fazendo, faço com a Ana até hoje, também às vezes tem outras sommeliers, parceiras, amigas, às vezes sou eu que conduzo mesmo sozinha. Enfim, então cada um é de um jeito, não tem uma regra, é muito leve, é muito divertido Legal. também esses encontros, eles são, mas ela me ensinou muito para projetos, que vieram depois, né, tanto no meu processo de autoconhecimento, quanto no processo da criação do Forti, do próprio Awake, do que a gente está lançando agora, que é o Uhum. mais recente, né, que envolve o comportamento humano. Aliás, lindíssimo, É lindíssimo. especial, é É, especial. muito. Foi uma Parabéns. coisa, assim, é um projeto que foi muito, assim, eu acho que, o trabalho com as mulheres veio muito do meu olhar para mim, para esse meu feminino, Uhum. e depois todo esse boom desse momento importante para as mulheres, mas também indo para uma polarização que não é saudável e que eu não concordo com muitas coisas, né, distorções que acontecem. E eu sendo mãe de um menino, né, de um homem, na verdade, já, né, Já. como é que a gente lida com isso tudo e vivendo o que a gente vive e tudo mais. Então, já faz um tempo, em algumas meditações, alguns retiros, começava a sentir muito de fazer alguma coisa incluindo os homens.
Uhum. né. E a Women Wine nós já fizemos alguns também, específico, aberto, assim, com alguns temas de degustação, porque às vezes pedem, e às vezes os homens pedem, mas quando eu pergunto no grupo, é tudo assim, né, cocriado, as mulheres: "Não, não, não, é nosso, esse aqui é nosso". Então assim, a Women Wine não mexo. Não Eu mexe. posso fazer Women Wine e eles, e grandes rótulos e alguma coisa, e chamar os homens, assim, tipo um evento especial, Aham. mas a rotina mesmo do Só projeto é só você. para as mulheres Que mesmo, bom. assim. Mantém, é Então é isso, verdade, é é. meio que o futebol das meninas. Aham. Putz, faço votos e desejo que possa ter mais, né, com a como é que você a palavra que você usou? A rotina, né, a Cadência. cadência. Uma cadência mais curta até, porque vocês merecem e tem tudo a ver. E tenho certeza que tem um efeito mental, psicológico É muito bom. impagável, É né. impagável, é impagável. E as Legal. conexões que surgem, amiga de amiga de amiga, e vai gente aqui, e assim, Imagino. é muito divertido, assim, é muito gostoso Que bacana, de que fazer. bacana. Depois você divulga melhor, Falo, fala aí um pouquinho. Mas você falou também já do For She. O que falei. vem a ser o For She? O Forte foi um projeto que eu criei, Tá. sem querer criar. Na verdade é Como essa. é que é? Sai fazendo. Fui fazendo, mas nem É. na verdade, durante a pandemia, em assim, 2017 foi uma virada importante pra mim, porque eu me vi, eu já era executiva, eu assumi minha primeira posição executiva em 2015. Foi legal, mas também depois de um tempo foi um pouco frustrante, porque eu achava que aquilo fosse me trazer felicidade, né. Eu sempre tive, sem perceber, inconscientemente na época, essa eu sempre fiz coisas para as mulheres, de criar grupo para as mulheres, de apoiar, de ajudar, de compartilhar conteúdo, de ajudar ensinando algumas coisas, de fazer parte desses grupos, assim. Naturalmente, eu não percebia que era um dom natural meu. Entendi. Aham. Eu fazia porque eu gostava, achava legal, e aí é tão simples conectar as pessoas e fazer aqui, então eu fazia isso. Eh, em 2017 eu tinha assim na minha cabeça, o dia que eu for executiva, quando eu for capa da Forbes, eu já falei isso, eu vou fazer alguma coisa para as mulheres. Só que aí quando eu estava com 37 anos, né, que foi 2017, eu estava assim numa depressão muito profunda. Eu cheguei a pesar 50 quilos de pura tristeza. Então eu falei assim, eu era executiva. Não me trouxe a felicidade que eu imaginava, porque eu me preparei pra a minha vida para ser executiva. Sabia do quê, pra Uhum, quê, por quê. Puro uhum. ego e vaidade mesmo, mas eu queria aquilo. Eu não estava feliz, eh, filho, relacionamento, né, tudo estável com pessoas super bacanas e meu filho maravilhoso, eu não estava feliz, não estava feliz. Não existia felicidade em mim. Não existia o melhor restaurante, não existia a melhor viagem, nada me fazia sorrir, Que nada me fazia bem. E aí eu decidi, a hora que eu falei assim: "Eu vou olhar pra mim, vai ser agora". Então eu falei assim: "Como é que eu consigo melhorar?", né, eu falei assim: "Poxa, deixa eu aprender a meditar", falavam tanto em meditação, aí eu comecei a frequentar o templo budista, começar a fazer zazen, aprender mesmo pra ver se eu me acalmava, isso em depressão, acompanhamento, né, psicólogo, tudo mais. E uma amiga um dia chegou e falou assim pra mim: "Olha", me pegou mesmo pela mão e falou assim: "Olha, vai ter um retiro chamado Namastê, na montanha em Minas, vamos lá", porque me fez bem e ela fez comigo, a Bia até hoje, assim, sou muito grata a ela, fez comigo esse retiro de novo que ela já tinha feito, uhum. e era um retiro que trabalhava as crenças, né, então final de semana você vai pra montanha, sexta, sábado, domingo e coisas acontecem. E pra mim foi como se fosse um assessment, que é o do Sérgio Kiyoshi, e existe até hoje, não é mais em Minas, é em São José dos Campos, agora é o espaço dele. Fez um assessment em mim, assim. Aí eu falei: "Nossa, é por isso que eu tô assim, cansada". Comecei a entender o meu mecanismo, porque ele traz, que eu acho que é linda a mistura que ele faz, a espiritualidade, mas ele traz um pouco de PNL, um pouco do racional para quem tá começando a se conhecer. Então para mim foi meio que no linguagem de TI, foi um roadmap. Fiz um assessment, saí com um roadmap do que eu precisava fazer na minha vida, em mim. E ok, então já que é pra olhar isso, eu vou olhar, Boa, mas no meu tempo. Uma legal. coisa por vez. Por quê? Que eu fui entender, Luiz? Mesmo essa minha curiosidade pelos estudos era uma fuga, era uma forma de eu fugir da minha dor emocional relacionada à separação dos meus pais, ao Imagino. abandono, tantas outras dores minhas que eu carregava. Então, Uhum, para eu não lidar com aquilo, eu estudava, uhum. né? Eu estudava, estudar e trabalhar, estudar e trabalhar. Então, eu sempre fui muito workaholic. Muito, 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 sim.
E eu acho que hoje ainda sou, eu diminui muito, mas recentemente eu descobri, né, que a minha régua ainda é alta. Uau. Isso não é saudável ainda. Então, e foi aí que eu comecei minha jornada. E aí foi o primeiro passo, foi no meu tempo. Vieram outras terapias, outras linhas, né, seguindo trabalhando com TI, seguindo a carreira, vivendo o processo, chorando, me trancar na sala, chorar, vai, sai, faz reunião de equipe. Fui vivendo, né, então veio o Theta Healing, que aí eu estudei, me formei terapeuta Theta Healing no nível 1, pra mim, não pra Uhum, atender, só que a gente acaba usando, na verdade, no dia a dia com pessoas. uhum, Eh, Busquei outros caminhos de espiritualidade, de autoconhecimento. Realmente fui me aprofundando nisso tudo, né. Me fui de reiki, eu sempre fui dessa coisa de energia, né, comecei a resgatar isso também, e hoje através do xamanismo, né, porque na minha adolescência eu sempre tive essa conexão com ervas, com cristais, então o xamanismo ele traz isso. Então eu fui buscando, fui me redescobrindo, me reconectando com isso, e hoje na verdade tudo é um. E à medida que eu comecei a ter consciência disso, e me apropriar, né, e passar por, eu brinco, é sangue, suor e lágrima, não tem como, é libertador, é mais leve. Mas começa com a gente e vai envolvendo todo mundo, né. Envolve relacionamento com mãe, envolve relacionamento com pai, maternidade, ancestralidade, vó, bisa. Então, eu falo que o autoconhecimento, essa jornada, e que é apaixonante, por isso que precisa ser leve, por mais que doa todo o sofrimento, faz parte desse processo evolutivo, é o que eu acredito, é uma jornada, assim, de que a gente precisa olhar pra gente com muita amorosidade. Então, eu fiquei de 2017 até 2020 nesses mergulhos bastante profundos sobre mim, desenvolvendo e aprendendo quem era a Fernanda com quase 40 anos, porque eu sabia que eu não queria viver como eu estava vivendo, eh, até então. Poxa, essa outra metade da minha vida tem que ser diferente. Eu tô aqui, meio de crise dos 40 mesmo, né? Hoje eu estudei um pouquinho mais sobre a teoria dos setênios, eu entendo um pouco mais essa virada, né, de propósito que começa a gritar realmente na nossa vida. Mas assim, não era daquela forma que eu queria viver, né, os meus valores pessoais de quem eu sou realmente começaram a gritar muito, assim, estavam totalmente desalinhados. E eu queria o cargo de executiva. Hoje não me importa mais. uhum. O que me importa hoje, a posição que eu ocupo, já ocupei maiores, menores, assim, hoje me abre portas na sociedade para muitas coisas. É Imagino. fato, Uhum, né, que as pessoas gostam de um rótulo. uhum. Mas assim, não me define quem eu sou. Né, a primeira ficha caiu, a primeira vez que eu fiquei desempregada. Foi ser executiva. E aí? As pessoas fogem de você, não existe mais convite para almoço, café e jantares em lugares legais. As A pessoas têm velha medo que perda do sobrenome corporativo, né. exato, então, e eu acho que a nossa geração, assim, vem de uma geração onde o trabalho dignifica, Uhum. né. Me fala a empresa que você trabalha, o cargo que você tem, então que aí você é rotulado por isso. E hoje eu tenho muito, assim, eu não sou a Fernanda Sabino da empresa tal, eu sou a Fernanda Sabino. E se for para admirar rótulo, que admire do vinho. Isso, bom ponto, melhor. Então foi isso que eu fui trabalhando em mim, e à medida que eu fui vendo a minha visão de liderança, das minhas coisas, como lidar com a questão das mulheres também, né, porque um ponto que eu sempre trago, questiono muito, que os maiores julgamentos, os maiores tapetes na minha vida, quem puxaram foram mulheres, não foram os homens. Eu tive grandes mulheres que me apoiaram, como eu tive grandes homens que me apoiaram na minha Hum, carreira. uhum. Mas assim, quem me julgou, quando eu voltei a trabalhar com 2 meses, meu filho tinha 2 meses, né, e recém deixando de amamentar, foram mulheres. Quando eu morei na Argentina, o meu filho tinha 2 anos e meio, ele ficou no Brasil, porque não tinha estrutura na Argentina para ficar, e eu tinha 28 anos. Uau. Então, família me cobrava, as pessoas me cobravam, eu tinha flyback semanal, quinzenal, depois mensal. Então, foram as mulheres que me julgaram, né. Quem me julgava por alguma outra coisa na empresa, por alguma promoção, alguma coisa que eu consegui na minha vida, pelo meu conhecimento, por tudo, pelo meu merecimento, foram mulheres também. Então, isso me doía, isso é uma dor que me dói, de verdade, assim, Imagino. que a gente fala tanto, da onde eu esperava colo, onde eu esperava Não acolhimento, tinha. não tinha. Hoje eu entendo que muitas têm muita ferida, muito no masculino, que é um lugar que eu também estive muito.
né, de negar esse lado feminino, essa feminilidade, esse acolhimento todo. Então, isso começou a me incomodar muito. Então, durante a pandemia, eu já estava nesse processo de autoconhecimento, na minha jornada, com muitas mudanças na minha vida, muito aprendizado, na base da dor, na base do amor, mas me conhecendo um pouco mais. E aí eu fui convidada para participar de uma live, o meu irmão estava começando, meu irmão trabalha com oratória, comunicador também, tem várias, né, trabalha com desenvolvimento humano, me convidou para participar do canal dele, ser entrevistada para falar sobre liderança, que num bate-papo em família, ele falou assim: "Olha, você tem uma visão interessante sobre liderança", né, e com algumas amigas dele lá, empresárias, tinha falado: "Então vamos falar comigo?" Concordo. Obrigada. Aí eu falei assim: "Tá bom, vamos, né, vamos falar". E aí meio que, no dia, eu tive que abrir meu Instagram, porque estava dando erro, era tudo fechado, né, tudo fechado, meu Instagram, as minhas coisas todas, estava dando erro. E eu sei que o negócio foi um sucesso, teve muito engajamento, e as pessoas começaram a me procurar depois: "Mas como é que você faz? Onde você estuda? Que você faz aí?" Me pedindo conteúdo, e eu: "Não vou abrir meu Instagram, não vou abrir meu Instagram, não vou". Naquele processo, assim, tipo, porque eu ainda estava uma coisa que onde eu me garantia na minha vida profissional? Uhum. Eu não tinha integrado ainda, Fernanda. Fernanda, que você vê aqui eram caixinhas, assim, Uhum. né. Então eu não tinha, então eu imagina, né, vou abrir aqui meu Instagram? Não, minha vida pessoal. Profissional tá lá no LinkedIn com "X" mil seguidores, blá-blá-blá-blá, né. Então eu separava muito, tinha todas as minhas dores, as minhas questões emocionais, os meus desafios aqui, mas no profissional eu estava lá focada. Uhum. E a vida, nada é à toa, né. Se a gente vai aprendendo, vai trazendo aprendizado, eh, eu acho que o teu programa mesmo agora, o teu podcast é resultado de alguma vivência, alguma coisa que Sem você dúvida. aprendeu, porque a gente só vai compartilhar quando a gente vive, quando a gente integra, né. Exato. E aí eu lutando contra, aí eu entendi que era hora de começar a integrar essas caixinhas, né. E como eu tenho muitos amigos, né, de várias turmas, assim, diferentes turmas, e muitos executivos também, e galera do corporativo especificamente, eu vejo a dor, né. Eu sei quem são, eu tenho vários amigos, assim, que estão ali, são aqueles executivos que parecem, assim, inabaláveis, mas na verdade tá com grandes problemas em casa, ou problema de saúde, familiares, e que a gente não fala, a gente se blinda. Aí começou a vir muito isso pra mim, porque quando a gente se torna executivo, a gente acha que a gente é inatingível. Que nada acontece com a gente, né, que a nossa vida é perfeita, que é só ego e vaidade, ego e vaidade, ego e vaidade. Não tô dizendo que a prosperidade, o financeiro, o dinheiro não é importante, são super importantes e me permitem viver várias coisas que eu amo e realizar. Não é isso, mas estou dizendo que somos um só. Essa coisa de: "Ah, aqui no trabalho é profissional, não, aqui é uma coisa só". Então eu comecei aí conscientemente integrar todas essas minhas faces, assim, né, de quem eu sou, do que eu vivo na espiritualidade, da minha ativa, se tem alguma coisa em família, se tem alguma coisa de mídia, de palco que acontece. E também é claro que a vaidade e o ego estão sempre envolvidos, porque fazem parte da gente, mas eu sei que aquilo não me define. Fico feliz, eu gosto de Perfeito. algumas coisas, de palco, não sei o quê, até porque minha Vênus é em Leão, então eu vou mas eu sei que aquilo não é para sempre, eu sei que aquilo não me define, que tem outras coisas que são muito maiores, né. Às vezes a posição onde eu estou, né, essa coisa que eu faço, me abre portas, caminhos para falar o que realmente faz sentido. Então é um pouco do que eu comecei a trabalhar, e aí desta live veio forte, eu falei: "Então eu vou criar um perfil paralelo, para eu não ter que abrir o meu, pra é só conteúdo? Tá bom, então vamos começar a compartilhar conteúdo. É livro que elas querem, podcast, outras coisas, eu vou começar a compartilhar". E aí criei, né, o Sabino Forchi, que era Sabino Forchi antes, com Ah, logotipo, assim, que é o infinito, tudo mais, aham. e que foi desenhado à mão, assim, por um amigo, Adriano Tivita, o Adri, desenhou no papel de pão, assim: "Fê, o que que você acha?", porque era um processo de transformação, tudo mais, algumas coisas assim, e a gente fez isso, depois virou só o Forchi, aí comecei fazendo caseiro, depois a gente foi fazendo, aí trouxe a agência para criar logo, essas coisas todas, e outras coisas surgiram dentro do Forchi, de palestras, de mentoria, de imersão mesmo, né. A imersão foi depois de um retiro do Namastê 2 que eu fiz, de uma meditação bastante profunda, que aí veio meio que download, assim, de
como fazer um evento, né, de como trabalhar essas questões todas das mulheres de uma forma, né, do que eu estava vivendo, como é que eu transbordaria isso e traria mais mulheres, mas sempre olhando principalmente o público do mundo corporativo, Uhum. né, que às vezes a gente tem mais resistência para aceitar, né, e tá blindar, tá assim ainda muito apegada a vários rótulos. Então Que foi tem uma assim carência que tem uma carência gigante, tem uma carência gigante. Então, profunda. muito profunda. E que ser humano é ser humano, Exato. né. É. E aí você começa a entender também que a tecnologia é commodity. Uhum. Eu posso ter a melhor plataforma online digital. Se eu não tiver as pessoas querendo usar, porque resolvendo algumas coisas você não vai conseguir fazer as pessoas. Se não, não explicar, não conseguir engajar para que elas entendam o benefício, a mudança de comportamento, a gente não consegue. Você não nem constrói. Você falou de plataforma, na hora já me veio à mente assim, eh, não tem IA que vai substituir isso. Não. Nós Mas estamos no boom das IAs. é, Não quero aqui propor de entrar nesse assunto, não é isso. Mas assim, eu tenho certeza que as relações humanas, essa que você está falando, ela é insubstituível por uma IA. concordo. É isso? É. E assim, foi o que a gente falou até aqui no primeiro Awake, nós falamos sobre inteligência artificial, tecnologias humanas e tecnologias artificiais, inteligência artificial. É muito isso. É uma pauta que eu trago em todas as conversas, todos os programas, enfim, que o pessoal me convida para falar. Ah, vem falar de IA. Falei, gente, eu vou falar de ser humano, tá bom? Porque eu vejo muito isso. A IA, ela é um convite pra gente ser humano. Que louco, né? Por quê? Porque é uma delícia. Eu adoro tecnologia, eu testo, eu baixo, meu chat GPT tá ficando bonitinho, treinado, eu testo várias outras coisas, eu gosto, realmente trabalho com isso, eu gosto. Mas assim, essa facilidade que a gente tem de entra no Netflix, cardápio é aquilo, Spotify é aquilo. Tudo é muito automático, a gente tá na era do imediatismo, do Uhum. WhatsApp. Mandei, você leu, mas não respondeu. Então essas coisas todas tem um lado bom, mas tem um lado a gente vai ficando muito acomodado, eu acho que já é uma geração bastante acomodada. E onde é que a gente, desenvolve nosso pensamento crítico, né? Foi um pouco do que eu falei no Away, que eu falei assim, um ponto que a gente trouxe, eu quero aprender sobre coisas novas, certo? Você concorda que a gente cresce através do que é diferente? Sim. Né, tem um lado tem uma coisa tua, que é Uhum. diferente do que eu penso, e por isso que eu falo que do quem é você, é uma coisa que a gente vai descobrir no decorrer da vida. Sim, sim. Eh, pode ter alguma coisa em mim que eu gosto que eu não saiba que eu gosto. Mas que você traz seu olhar diferente, o teu gosto diferente, que aí eu falo: "Nossa, eu não sabia, mas não é que eu gosto disso?" E eu descobri algo novo sobre mim. Então, por exemplo, eu tô muito comecei a ler sobre poesia, sobre arte, mas não entendo. Igual música clássica, eu adoro ouvir, pra eu focar eu preciso ouvir música clássica. Uhum. Mas não sei o nome das músicas. Eu falei: "Eu acho que eu gosto mais de Bach e de Vivaldi", mas assim, eu não sei nada de soneto, não sei, mas é de sentir, Perfeito. né. E aí, nessa era da IA, que vai traz recomendação, a gente tá digitalizando a massa, né. É. Então assim, se eu quiser aprender sobre artes, o meu Netflix não traz nada sobre arte no cardápio. Por isso que é legal ficar testando a mente, vamos trocar Spotify? Vamos trocar Netflix? Deixa eu ver o que aparece no seu. Às vezes eu falo pro meu filho: "Deixa eu ver o que tá no seu cardápio do Netflix pra ver o que que é". Eu falo: "Nossa, mas sabe que eu gosto desse filme que eu acho interessante e no meu não aparece?". Então a gente precisa se provocar a desenvolver esse pensamento crítico, a não se conformar e não se acomodar com tudo que está vindo na nossa mão. É legal a facilidade, tem coisas que cabem muito bem, que a gente coloca um esforço e gastava energia no que não vai ser mais necessário, vamos gastar para outras coisas, mas vamos pensar? E aí a gente começa a falar por que que é a questão do ser humano? Porque a criatividade, esse pensamento crítico, isso tudo vem do nosso ser mesmo, de quem a gente é. Uhum. Quem a gente é, fazer algo como a gente faz com esse nosso olhar humano, é nosso. É único. Eu posso Uhum. criar um canal de podcast para falar sobre conexões. Eu não vou fazer como você faz. E aí, só que a gente está tão automatizado, tão no piloto automático de entrega, de resultado, de casts, de budget, de verbos, de schedules, blá, blá, que a gente nem olha, a gente nem se percebe. E por isso que as pessoas vão ficando emocionalmente doentes, o corpo gritando, adoecendo, porque a gente está tão distante de quem a gente é. Então, se a gente para, presença, respiração e começa isso no dia a dia para minimizar,
porque é um desafio, né, como é que se vive nesse mundo todo e que vai acontecer e tem coisas muito boas que a tecnologia está trazendo, mas como é que a gente não se distancia da gente? Verdade. Nossa, você tá falando, eu tô aqui. Você falou agora presença, até comentei um pouco antes da gente gravar. A escola da minha filha tem um momento lá do momento de presença. Então, filha, continua, porque é Continua. demais o momento de presença. Aprendi com você. E outra que e aí a gente começa a conectar. Um dos meus convidados foi um professor meu da GV, professor de empreendedorismo, e ele trouxe durante o bate-papo nosso que um outro professor que fez coaching com muitos alunos, ele tem uma fonte de inspiração, esse professor do coaching, que é o Marcos Aranha, de assistir todo dia 3 ou 4, não lembro agora o número certo, vamos supor que sejam 3, palestras diferentes em TED Talks, de temas que ele não entende. É isso. Então ele é uma forma que ele achou de exercitar a mente dele e ir abrindo, e tá sempre conectado, e sair dessa massa que a gente acaba entrando. Sim, Porque é cômodo, né. é A cômodo tecnologia traz comodidade. Comodidade é um troço, nossa, que a gente, ser humano, e a gente adora. é fácil de gostar, né. E também já me lembrou um outro que esse professor, foi num curso que era com o Abílio Diniz. E a gente teve era um presente, né, foi um presente conviver com o Abílio, poder fazer perguntas, extrair do que a gente podia. Em momentos em determinadas aulas que ele falou assim: "Vocês não vão perguntar mais nada?" E estava todo mundo assim olhando: "Hã?" Mas é que Eu todo estava mundo encantada. tá todo mundo congelado, porque era o Abílio Diniz ali. Eu lembro que eu fiz uma pergunta para ele o que que ele olhava nos executivos que ele selecionava. E ele destacou que era o equilíbrio entre o pessoal e o profissional. Nessa época, eu te confesso, eu falei assim: "Hã? Esse cara tá doido". Porque eu estava no momento de carreira, focando, trabalhando, se Resultado, deixasse resultado. 20 a e era um período da minha trajetória, e o foco aqui não sou eu, mas só para contextualizar, eu lembro bem desse número, 66 dias úteis, 3 meses, 22 dias úteis, 66. Eu viajei 58. Uau! Aí eu escuto o Abílio Diniz falar para mim que ele valorizava o equilíbrio. Eu falei: "Da onde esse cara tá?" Eu já pensava, falei: "Não, saindo da aula aqui, eu tenho que pegar o avião e tal". Mas enfim, fechando, eh eh, que é isso que a gente está falando dessa relação humana. Primeiro, condecorar o que você tem trazido até aqui, que é esse equilíbrio, é você se abrir e falar: "Cara, você achou, hoje a Fernanda Sabino é a mesma, tanto da lá da empresa, quanto do evento, da mãe, da mulher, da executiva, enfim, é a Fernanda, é uma só". E Exato. a gente não consegue ter versões assim. Claro que a gente se adapta, claro que você tem Tem a cultura da empresa, tem o ambiente, isso, você mas se quem é porta conforme, exato, né, mas exato. dizer que uma é diferente da outra, Não, não. não, tanto é que propositalmente hoje o meu Instagram já é aberto e faz algum Aham. tempo já, e nem tem muitos seguidores, não é isso que me orienta, mas, eh, as pessoas que estão ali, eu sempre fui muito sarrista, né, então Uhum. nesse momento de depressão eu não brincava mais, a gente já sabe, não tinha alegria, nada, então assim, hoje, não tem horas que eu tô fazendo piada, não tem horas que eu tô meditando, tem horas que eu tô num retiro tocando tambor, e as pessoas falam aí vem piadinha: "Mas você tá tocando tambor, no retiro, sei que lá", e de repente, sai um livro que eu participei, ou sai uma palestra num grande evento. Aí as pessoas: "Mas como assim? Você estava tocando tambor e você tá". Sim, porque não é ou, tudo É, isso tudo sou eu. só é. Então, propositalmente, eu coloco, porque as pessoas me chamam no privado depois, que admira, e pessoas que são sensacionais, que podem gerar um impacto magnífico, mas não conseguem viver isso, né. O que que tem como resultado? Burnout, depressão, Sim. eu falei isso umas 100 vezes, mas eu vou falar 101, né. O mundo corporativo tá cheio de gente que toma, né, Rivotril pra dormir e o Vyvanse pra dar foco de manhã, pra Uhum. produzir mais, porque não tá, deixa o corpo tá gritando, não tá prestando atenção nisso. E esses limites são a gente que coloca, Exato. né. Eu tô falando isso de um lugar também onde, mesmo vivendo isso tudo, todas as descobertas sobre mim e tudo mais, quando eu falo não é eu não tô longe de virar um ser iluminado, coisa assim, eu tenho vários perrengues e aprendizados ainda comigo, mas assim, foi quando foi quando eu assim, eu achava: "Não, não vai acontecer mais".
Acontece. Exato. Então, recentemente, uma pilha de estresse que há muitos anos eu não tinha, que eu falei: "Gente, opa, o que eu tô fazendo aqui? Minha régua tá aqui". Eu achei que já tinha e realmente baixei, mas não baixei ainda o suficiente do que o meu corpo tá dando conta, do Mas já é que interessante você ter a noção que baixou e que pode baixar sim, mais. sim. Legal. E uma coisa que eu construí nessa não é desconstrução, mas desse novo momento, é hoje, quando o trabalho invade a minha vida pessoal, eu tenho alguns pilares que me estruturam para que eu Uhum. esteja bem para estar aqui para falar. Eu tenho coisas que alguns rituaizinhos meus. Eu acordo de manhã, eu preciso minimamente, se eu não vou meditar, não tenho tempo, às vezes eu não gosto de acordar tão cedo, eu vou fazer uma respiração. Eu preciso, de tempos em tempos, eu preciso, mas a meditação preciso fazer durante a semana, em alguns dias da semana. Eu preciso ter minha rotina de exercício físico. Isso me nutre, senão a minha mente também não dá conta. Eu tenho, eu amo correr. Tinha parado de correr, voltei a correr pelo menos uma vez por semana. Então, domingo de manhã eu vou correr. Então, as coisas, o tempo comigo. Eu adoro descobrir novas cafeterias, sozinha. Às vezes eu vou comprar, às vezes eu vou com meu filho, mas assim, mas eu adoro estar numa livraria lendo. É Uhum. o meu momento. Se eu não faço isso nos finais de semana, eu começo a semana toda zoada, ou durante a semana, algumas coisas minhas, assim, à noite. Então começa a ter. Se o trabalho começa a invadir muito, isso me incomoda hoje em dia. Que era uma Entendi. coisa que eu falo, não, eu preciso entregar, preciso entregar. Haverão momentos em que eu vou precisar me doar um pouco mais para a empresa. Porque Perfeito. pontualmente tem alguma entrega importante, tem algum compromisso importante, tem alguma coisa que eu preciso realmente, né? Questão de comprometimento, para a gente entregar. Isso não pode ser rotina. Se começa a virar rotina, isso me incomoda absurdamente. Mas então, quando você faz esse mergulho no seu interior para entender quem é a Fernanda e começa a buscar. E aí você tá mais segura de si. E você consegue botar limites, você não fica mais produtivo? Fico. Então, vem derrubar aquilo que a gente acreditou no início da carreira, que a quantidade fazia diferença. E a gente começa a entender que a qualidade A se qualidade. sobrepõe à quantidade, não é isso? Exato, exato, Então, exato. a gente carrega muito, você falou até de cultura, de rótulos que a gente tem no mundo corporativo, e se você põe sei lá, hipoteticamente, 6 horas da tarde estou saindo. Todo mundo olha e fala: "O que que é isso? Tá desinteressado?". É, Só que você, ao sair num horário, você passa a ter a sua vida social, familiar, individual valorizada, você volta mais inteiro no dia seguinte, sim, não é isso? é isso. E aqui eu não tô para falar de regrinha disso, regrinha daquilo, É nem o o que que nutre cada um, é de cada um, o é de que é cada um. importante de cada Exato. um. Se eu tô tratando esse tema, eu tô pensando assim: "Ah, eu vou sair então 9 horas da empresa". Olha que super-homem que eu sou. Quanto eu já perdi de produtividade só por ficar mais tempo? Eu vou chegar em casa que horas? Até desacelerar, até e não vou É, fazer nada pra mim. Chego no dia seguinte, pilhado, estressado, cansado, não é isso? Não é exato, essa a tendência? exato. Legal, então essa era uma validação. Um ponto que você trouxe que me lembrou um cara que eu ouvia muito, que era o Ricardo Boechat, e eu lembro que uma vez ele falando sobre depressão. E ele falou assim: "Cara, isso tem que ser falado. Tem que ser quebrado diversos tabus, porque quanto mais se falar, mais normaliza e as pessoas vão buscar recursos". Uhum. Só queria que você desse uma visão sua sobre esse tema. É importante falar dele, é importante naturalmente a gente falar: "Cara, tive um período depressivo", tal. O quanto isso é normal, o tema depressão para você? Pra mim, hoje em dia, é super normal. Ótimo. Até porque tenho crises depressivas ainda. E que são sinais de que eu tô me distanciando do meu ser em essência, assim, de quem eu sou de verdade, assim, Interessante essa das minhas visão, coisas. que a depressão ela é um alerta exatamente Que alguma coisa alguma não coisa está tá, saindo. eu preciso Que legal. corrigir a rota. Boa. Hoje em dia fala-se mais, Uhum, antigamente era bem mais julgado, como sinal de fraqueza, de uma série de coisas, principalmente para os homens, né, uhum. mas tem muitos ainda, tem muitos. Melhorou, mas ainda não é tão normal. É, Muita gente tem, não assume, às vezes tem, aprende a lidar e não sabe que tem. Então, para mim, é algo que eu preciso olhar. Essa minha rotina de exercício físico ajuda. perfeito. Eu também aprendi a respeitar os meus momentos comigo.
Então, eu sou muito de conectar gente, eu tô em muitos eventos, né, eu acabei descobrindo umas esco que a minha vida social acaba acontecendo durante a semana, porque sempre tem algum evento corporativo, de alguma empresa ou de algum projeto pessoal mesmo, então final de semana eu não quero nada. Né, eu quero casa, sexta-feira à noite eu não quero que ninguém me chame, eu quero ficar, né, eu demoro para responder as pessoas aí no WhatsApp, me perco nas conversas, é muita, né, Uhum, tirei notificações, então eu trouxe ferramentas para o meu dia a dia, porque eu perfeito. tenho, né, sou super ansiosa, melhorei muito, mas eu fui tirando algumas coisas que eram gatilhos. Então se eu vir no WhatsApp ou no Instagram qualquer balãozinho com mensagem, eu vou querer olhar, tiro tudo, não Perfeito. sei, o celular é o dia inteiro no silencioso, o dia Perfeito. inteiro, né. O celular da empresa eu não olho final de semana, mesmo assim, não tem Uhum, operação 24/7 e tal, então não olho. Mas eu comecei a trazer porque eu tenho essas tendências depressivas ainda, entendi. né. Então, o autoconhecimento é uma das grandes chaves. Super, porque você começa não é que o autoconhecimento eu acho que qual que é do autoconhecimento e de poder falar sobre depressão? É que eu sei que eu tenho esses gatilhos, Perfeito, não estou em crise, mas eu perfeito, sei que e assumir isso, o autoconhecimento te dá a autorresponsabilidade. Você perfeito. tem, o que que faz com isso? Eu vou ficar: "Ó vida, ó céus, porque eu tenho gatilhos que me levam à depressão", ou eu vou: "Ok, eu tenho, como é que eu me crio aqui uma parada aqui, alguma coisa que vai me proteger e que quando vier, porque vai vir", né. E uma coisa bacana do autoconhecimento, da vida como um todo, é a gente reconhecer as nossas emoções. Emoções, são sinais. Medo, raiva, tristeza, alegria, a gente só quer falar das coisas boas. E o Uhum, autoconhecimento, ele traz isso. Você integrar, quando você íntegro, não é só da minha carreira corporativa, da minha vida profissional, né, é tudo. perfeito. Porque esse lado que a gente chama de sombra, que na verdade nem é exatamente sombra, é o que aí a gente já olha com o julgamento. Se eu tô trazendo julgamento para uma emoção que tá vindo, ai, mas eu não posso ficar triste, porque é feio sentir raiva, eu já tô descartando algo que tá em mim. Segurar essa emoção vai me fazer mal, que pode reverberar numa doença Entendo. física, depois de Uhum, tantos anos fazendo segurando, e aí? uhum, Então é reconhecer: "Poxa, eu sinto medo, né, a situação me dá raiva, me dá insegurança, tô percebendo aqui, entendi, acolho essa emoção, às vezes eu fico mais reflexiva, fico comigo, entendi, como é que eu vou agir a partir disso?". Aí perfeito. o autoconhecimento ele dá a opção de escolha do que você quer fazer. Ah, beleza, nessa jornada toda, descobri que eu tenho tais gatilhos, porque na minha infância vivi uma situação XPTO com meu pai e com a minha mãe. Nossa, que bom que descobri a origem. A partir de agora, ali foi a minha criança. Eu, como adulto e tendo consciência, como é que eu vou agir diferente? E aí é treino comportamental. Perfeito, É treino comportamental perfeito. mesmo. De Que começar a é, olhar para isso de uma forma mais consciente. sem dúvida, total de acordo. E ia falar que o tema é sempre delicado, ele ainda tem certos tabus, né, quando a gente fala de depressão, mas se eu puder usar o canal aqui procure ajuda. É, Sempre procure apoio, peça ajuda, o autoconhecimento inclusive vai facilitar para que depois você possa navegar melhor, mas procure ajuda, exato. né, Acho que é um bom. E super assim, eu tô importante. trazendo também, Luiz, E importante. qualquer que seja a ajuda, Qualquer que não é seja, eu tô é, trazendo a é. minha, como As foi para mim, o que Isso, funciona para mim, isso, né. Eu posso isso. falar com propriedade sobre a minha jornada, a minha história. Qualquer um, exatamente. Mas cada um, procura o seu caminho, que for melhor, Isso, o tipo de profissional, onde vai se encontrar, né, o perfeito. terapeuta, psiquiatra, o que fizer sentido, o que Exato. for. Mas a gente ter esse olhar e de um lugar que eu acho que é importante, e eu falo muito isso, de muita amorosidade com a gente. Porque a gente tende a perdoar o outro, a amar o outro, mas quando é para falar do auto perdão, do alto amor, a gente é mais crítico, a gente fica se chicoteando, a Uhum, gente não olha com tanto carinho e amorosidade. uhum. Então, assim, entendi, deixa eu me acolher. E aí, gente, tem coisas que eu faço assim, por exemplo, eu sou muito de rituaizinhos, assim, nas coisas assim. Ah, então, o que que eu gosto muito de fazer? Ah, eu vou. Tem tal cafeteria que eu adoro, que lá é um carinho pra mim. Eu vou me dar aquele carinho. Perfeito. Gosto, às vezes, eu tomo banho no escuro, acendo uma vela, coloco uma essência, é eu me dando carinho, esse auto-amor pra eu me acolher naquele momento, eu me dar colo. E é isso que é legal, e se você tiver alguém que possa também te acolher, que ótimo, porque eu gosto muito de rede, de conexões, eu acho que nutre, né.
tenho vários amigos terapeutas também, pessoas que estão comigo no projeto, grandes amigos mesmo, assim, pessoas que, cara, ninguém solta a mão de ninguém. Que hora, né, você tá me ouvindo, que hora eu vou estar te ouvindo e que a troca acontece, que é contribuição para todo mundo. Então, sabe, se despir mesmo, assim, né? Tem pessoas especiais, eu acho que a gente tá cheio de problema, enfim, no mundo, mas assim, existem pessoas boas, existem pessoas especiais, e a gente não precisa passar por tudo sozinho. Não é uma delícia conectar pontos? É maravilhoso. É maravilhoso, é verdade. Eu sou suspeito para falar. Que aí você já tá falando inclusive de rede de apoio, mas de amizades e tal, que eu acho que já vem para o assunto do Awake. Já vem Já pro é assunto. fruto disso, não é? Já é Dessa fruto conexão de com a Regina, por exemplo? da Regina, por exemplo, eh, eu Como surgiu o Awake? o Awake, acho que a Rê estava em alguns movimentos dela, a Regina Uhum, Penzo, que é minha amiga que faz o Awake comigo, que é o mais novo projeto, né, incluindo os homens e tudo, uhum. Bom ela demais. ela era uma executiva, né, de uma grande empresa Uhum. e fez uma transição nos últimos anos, se formou terapeuta, né, enfim, bem na parte de espiritualidade, dentro do xamanismo, dentro da lei do tempo, de várias outras coisas, linhas de conhecimento, mas como terapeuta também. A gente se reconectou num grupo, que é até o que o Murilo Gun criou lá do Cacau Flow. Uhum. Então somos muitos ali, galera da Tribe Zen, que também tem outro podcast, a Tribe Zen. Então somos um grupo que a gente acabou se conhecendo, se conectando através desse movimento do Murilo de fazer Cacau Flow. E a gente se reencontrou porque eu conheci a Rê antes, através de uma amiga pelo corporativo. Aí nos distanciamos, nos reencontramos há 3 anos, mais ou menos, no Cacau Flow. E a gente manteve amizade, faz parte do grupo de meditação, de várias coisas, a gente nutre essa relação. E ela nos movimentos dela, desenvolvimento e aprendizados dela, eu nos meus de outro lado. E começou a vir muito desde o ano passado, assim, pra mim, sei lá, os últimos 2 anos, de como é que eu faço alguma coisa incluindo os homens? O que que é pra fazer, né? Mas eu fico, às vezes, com isso e solto. Algum momento eu vou sonhar, algum momento eu vou para o retiro, vem alguma coisa mais ou menos do que é para fazer, eu solto, eu coloco Uhum. dentro, vai acontecer, alguma coisa tem que fazer. Igual eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa com tenho não, mas sinto em fazer alguma coisa com meu irmão, Tá. né, ele participou do último Sim. Awake, mas Aham. nós nunca fizemos um movimento desse juntos. Ele faz muito parecido no interior, mas não, a gente nunca fez juntos. A gente sabe que em algum momento vai, e aí, de repente, a hora que for, vai acontecer. E com a Rê foi mais ou menos isso. E numa conversa em casa, eu falei assim: "Amiga, eu tô querendo fazer uma coisa assim, assim, assado". Ela falou: "Tô querendo olhar para o corporativo isso, vamos conversar". E numa conversa, né, em casa, no jantar, poxa, é isso, a gente cocriou todo o Awake, Uau. e foi tudo tão fluido, os temas, como a gente vai fazer, onde vai ser, o local, tudo foi se reconectando, a gente, né, achando espaço, o que que vai ser, o tipo de comida, as pessoas que viriam, nã e a gente montou todo o Awake, né, trazendo os homens e é 50 público, eu fico muito feliz, assim, você participou, É. tantos outros homens vieram para esse projeto também, que eu acho que é um movimento muito lindo também, dos homens se permitirem, buscarem esse Sim, autoconhecimento, sem julgamento, sem essa cobrança toda, né, que tem em cima do sem masculino, rótulos. sem rótulos, e de conexão mesmo. É. Então, eu acho que a gente tem uma mania, a gente até quando a gente reza, a gente fala assim: "Deus", né, ou qual religião que quer Uhum. acreditar, "Ah, eu quero isso, quero aquilo", e a gente espera que vai dar, assim, tudo assim pra gente: "Ó, tá aqui", né, você pediu, uma viagem, você quer muito conhecer tal lugar, então vai vir dinheiro na tua conta, e não é assim que as coisas não acontecem. Sempre através de acontecimentos que vão levar, não é É, isso? a gente precisa os meus últimos anos têm sido: eu faço um movimento, tenho intenção, começo a fazer uma coisa que às vezes não tem nada a ver com aquilo, pelo menos eu acho que a princípio não tem, tipo, o Women Wine. Uhum. Vamos falar de vinho, não sei o quê, nã de repente falando de comportamento feminino, fui estudar e virou forchique, virou retiro para as mulheres e tantas outras coisas, Olha. né. Então, existem coisas na vida, né, e muitas coisas que eu ganho também, ou convites que surgem, as pessoas: "Ah, você pode vir falar sobre tal coisa?". "Ah, posso". Vou, nem tenho noção da repercussão que vai. Que é isso? É mais ou menos: "Ah, tá bom, eu vou e faço". De repente eu vou ver, tá virando um negócio tão grande que eu nem sabia que era tão grande assim, ou às vezes não nem tão grande, mas me conectei com alguém que conhece alguém, que aí me chama pra tal coisa, que eu falo: "Sério que isso tá acontecendo?". Às vezes até gente famosa que chega na minha vida, que se tornam amigos, assim,
Nossa, o mundo do vinho me trouxe. Gente, Roberto Berindelli, sou apaixonada por ele, né, um Que grande ator. legal. Até legal pra você alguém pra você conversar, trazer Ó, aqui. Que é do mundo do vinho, que me trouxe, que a gente ficou amigo, a gente, né, tem grandes trocas, conversas sobre arte, aprendo muito com ele. E tantas outras pessoas interessantes na minha vida que chegaram. Então não vem assim, pronto, como a gente quer exatamente, mas vem muito através de outras pessoas, assim, de relações que são sim, nutridas. Então, eu só comecei a ter um pouco de cuidado mais recentemente, de alguns projetos que eu vou me associar, algumas falas, algumas pautas, porque também tem um outro lado de gente que quer se aproveitar um pouco nesse sentido, né, de tipo infelizmente. né, de que principalmente empresas quando me chamam para fazer um evento, uma palestra, alguma coisa assim, eu procuro saber o que as empresas vivem, né. Então, por exemplo, sei lá, Dia das Mulheres. Eu muitas vezes esse ano eu não nem eu recusei, assim, porque não adianta você chegar, fazer um movimento, me levar para falar sobre feminino, sobre mulheres na empresa, e você não viver, não ter um programa exato de desenvolvimento de mulheres, liderança feminina dentro da empresa, não viver aquilo Uhum, dentro da empresa. uhum. Então tem coisas, assim, que deixaram de fazer sentido e tem alguns valores para mim que eu comecei a ter um pouquinho um olhar um pouquinho mais cuidado, porque eu sempre falava: "Sim, sim, 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 sim". Primeiro que eu já não tenho mais tempo para falar sim, 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 para fazer tudo que eu tenho feito, né, porque senão algum projeto meu vai ficar fora, alguma coisa Aham, assim. Mas também se aquilo tá fazendo sentido para mim, com o que eu falo, com o que eu vivo, né, com o que eu tô perfeito. aprendendo, para não apoiar algo que não esteja alinhado a isso, sabe. Olha quanta coisa você está falando, falando, falando e volta no central que é o eu, É, né. é, Se não está alinhado a esse eu, quando você fez a descoberta, né, fez a sua viagem, o seu caminhar para lá, e aí você encontra algo no meio do caminho que não está alinhado com aquilo, não faz sentido, sai, exato. né. Mas assim, é importante um olhar que a gente que às vezes confunde, não é deixar no sentido de: "Ah, deixa a vida me levar". As Sim, escolhas isso, existem. isso. Essa ideia do que os movimentos, essa atitude, essa intenção Sim, do ir, né, do que a gente quer, o que que é importante, o que que a gente acredita, né, como é que eu quero envelhecer, como é que né, da mesma forma que a gente toma decisões dentro de uma empresa, a gente precisa olhar para esse lado também. E à medida que você faz esse movimento com essa intenção, as coisas vão, né, vão acontecendo, pessoas sim. vão aparecendo, e as situações vão vindo para você, sejam de aprendizados ou sejam de coisas que têm a intenção alinhadas com o que você quer fazer e aprender. Sem dúvida. Foi o que você falou, o dinheiro não vai vir na conta. Não, Mas a oportunidade, a ocasião para levar para aquele destino que você quer, no caso da viagem, né, que foi o exemplo que você deu, vai exato, surgir, vai exato. surgir. Fala que o mundo conspira a favor, né. Exato. E aí o trabalho passa a ser mais uma ferramenta para que eu possa realizar outras coisas, Legal. né, mas não quem eu sou. E muitas vezes através do trabalho, obviamente sempre me desenvolver, porque através das relações a gente, né, aprende muito sobre a gente mesmo também, sobre outros, sobre a gente, mas através do trabalho também, viver isso e desenvolver o que eu tenho falado, né. E claro que eu estou aprendendo, tem muitas coisas que eu estudo, tem coisas que eu já eu falo, já integrei, já entendi em mim e são naturais, Uhum. mas tem coisas que são comportamentos treinados, assim, né. Como viver determinadas coisas, você passa metade da vida vivendo fazendo assim, assim, assim. Poxa, entendi, comecei a me conhecer, entendi, observei. Opa, mas eu ainda me pego, às vezes, repetindo alguns comportamentos antigos. Como é que eu Perfeito. mudo isso? Então essa atenção é importante. Então, assim, eu acho que o trabalho tem um pouco disso de como é que eu faço diferente? Como é que e aí é um pouco de, trabalhando com tecnologia, eu falo do ser humano. Porque a empresa é feita de pessoas, porque eu tenho pessoas que trabalham comigo, e claro que eu erro, claro que eu aprendo, claro que eu acerto, e ao mesmo tempo, a gente tem que dar o resultado para a empresa. Mas é como assim, viver uma liderança mais consciente, né, lidando com as minhas questões e procurando observar a questão de cada um, não só do meu time, mas em todos os níveis, né, da empresa, de todas as áreas, de quem tá bem, quem não tá bem muitas vezes, às vezes eu não tô bem, mas quando eu não tô bem eu reconheço, me respeito nesse sentido e dou porque eu tenho para oferecer. Perfeito. Então, mas isso tem mais a ver com o que a Fernanda entende, ou o que a empresa permite, ou é um misto? Eh, eu acho que É quase utópico de quem está olhando, está é ouvindo. é um misto. Eu entendo isso, e esse é um valor importante para mim. Por exemplo, cuidar de pessoas dentro de uma empresa Uhum.
é um valor extremamente importante. E Perfeito. por isso que nos últimos anos eu fiz algumas transições. Porque tem empresa que é extremamente com a cultura focada no resultado, arduamente dane-se pessoas, Isso. né. É onde eu quero Uhum. estar, Exato. Porque, né. de novo, já fez o seu trabalho, se conhece, entende e quer estar Exato. alinhada com isso aí. Eu acho que depois dos 40 nunca aquela plaquinha de missão, visão e valor fez tanto sentido. Concordo. Quando a gente é mais novo, quando a gente é estagiário, tá começando a carreira, você não liga, nem lê, É, isso. né, Ah, você nem que lê. Tá pra bom, é aquilo quê? lá, porque nem chega, porque é É, tu com tu, você vai aprender a se desenvolver ali, faz o seu, acabou, entregou. exato. Quando você começa a assumir alguma posição de liderança, tem que convencer pessoas, isso e aquilo, e principalmente perto dos 40, esses valores pessoais, muito mais alinhados ao nosso propósito de vida, começam a gritar, Uhum, né, a gente começa muito a ser questionados, a gente tá num uhum, outro momento de vida. Então, eu olho muito isso, mas também existe esse lado da empresa de quanto a empresa realmente permite, né, que a Fernanda seja a Fernanda. Porque eu falo assim, eu quero estar em lugares onde eu possa ser quem eu sou. Isso pra tudo, seja em família, seja em relacionamentos, de amizade, de relacionamentos amorosos, de relacionamentos, eu sei que é óbvio que para se relacionar, né, não é assim: "Ah, eu sou assim, tem que me aceitar". Não, não é isso. A gente vai conversar, a gente vai entender, a gente vai uhum. ouvir, mas, eu preciso ser quem eu sou, né, esse meu lado um pouco mais brincalhão, mais sarrista, eu não vou conseguir segurar, matar ele, né. Eu tenho que Nem respeitar a tem. cultura da empresa, Uhum. eh, obviamente, mas, eu acho e tem uma frase que tá no até na parede do coworking da minha prima lá em Sorocaba, que é: "O mundo precisa de quem você foi feito para ser". Então, se eu fico mudando quem eu sou a todo momento no ambiente que eu tô, o que eu posso contribuir para as pessoas, pra quem tá comigo e sendo quem eu sou, de ser quem eu sou. Qual que é o Uhum. teu maior projeto? Meu maior projeto de vida é ser a minha melhor versão, é ser eu, na minha Perfeito. integridade, e viver da vida da melhor forma e mais leve. Sensacional. E ser verdadeira. Eu não Uhum. quero curar ninguém, eu não quero, não sei, se através do que eu faço, sendo quem eu sou, eu puder inspirar alguém, tá ótimo, se não, mas não faço isso com a intenção de inspirar ninguém. Tudo começou Perfeito. porque eu estava com depressão. Entendeu? Exato. Então, eu acho que e aí por isso que as pessoas adoecem muito, porque às vezes está muito tempo numa empresa, num relacionamento, ou num alguma coisa, onde está tão adaptada, se fazendo caber num lugar que não cabe mais, e aí vai guardando e não consegue ser quem é, né. Em 2017 eu estava: "Quem sou eu? Eu era sarrista, agora eu só choro. Eu faço não sei o quê, nã-nã-nã". E as coisas mais simples me nutrem. Aquilo. Um café coado com bolo, né, eu tenho esse ritual com a minha mãe, sabe, em dia, de coisa de fomentar isso em família. Coisas mais não são coisas, sabe, assim, super, né, assim, absurdas. Não, de coisas mais simples. Que momento da vida a gente vai se perdendo da gente? E não é um momento que a gente se perde, é uma construção de vários momentos, Uhum. que a gente se perde por escolha nossa. Porque a gente se perde por causa de filho, por causa de qualquer outra coisa, por causa de trabalho, e a gente sempre vai ter uma desculpa. E a nossa sociedade é interessante, porque se a gente fala assim que, a gente tem que se amar primeiro, tem que se cuidar primeiro, a gente é visto como uma coi é visto como algo ruim, como um ato de egoísmo, de: "Nossa, mas você tem que se", sim, porque se eu não estiver bem, eu não vou conseguir cuidar do meu filho, eu não vou conseguir cuidar do meu marido, do meu namorado, eu não vou conseguir cuidar do outro. Né, e é meio que é errado a gente cuidar da gente. Então, assim, e a gente fica tão perdido de quem a gente é. Então e é isso que acontece muito nas empresas. É claro que a gente tem conta propaganda, mas, assim, tem milhões de empresas, não é possível que a gente não ache uma empresa que faz sentido a quem a gente é. Então só que a gente não para pra olhar, Dessa maneira, né? porque a gente É. foi educado a que a empresa escolher a gente. A gente não questiona tanto a empresa numa entrevista de emprego, mas deixa eu ver quais são os seus valores, como é que vocês vivem isso? E tal coisa, como é que você trata? Você não acha que isso já tá mais na geração mais nova, Ele já acontecendo? tem um pouco mais, né, acho que Eu tem que vejo achar um pelos meus equilíbrio de filhos. algumas É, coisas aí, mas eles já olham mais isso, é. né. Então essa coisa de: "Ah, você nossa, tal empresa te entre", eu achava o máximo, "Nossa, tal É. headhunter me procurou, a empresa quer me contratar". Uau! Eu nem ia olhar os valores da empresa, como era o ambiente.
Hoje eu questiono milhões de coisas, Uhum, né. E se eu exato, não posso, se não cabe, se não tá alinhado algumas coisas existem coisas que a gente vai ceder, em qualquer relação, sem dúvida. né. Uhum, Agora, tem coisas que eu não abro mão. concordo. Alguns valores não dá pra abrir mão, que são inegociáveis. Faz total sentido. É, é um desafio constante e, de novo, acho que a gente vai ter mais segurança de filtrar isso quando tem o autoconhecimento. Sim. Então, acabou virando um tema de Fora, né. referência aqui, o autoconhecimento, mas ele é crucial, porque é um fiel de balança interessante, É, né, porque ele norteia com muita propriedade, não só o mundo corporativo, várias outras coisas. várias outras Uma coisas. nova relação, seja ela amorosa ou de amizade, a relação com os filhos. Se eu tô bem comigo, reverbera, Exato, né. exato. Que legal. Se você pensar agora, supernova, que recado que você quer mandar pra Fernanda lá do futuro? Divirta-se. Eu espero que você tenha se divertido melhor, porque é um desafio, né, eu procuro quando eu brinco, assim, com as minhas amigas: "Ah, tá vindo agora a 50ª onda, né". Quando a vida tá muito, assim, no marasmo, um momento, assim, muito bom, muito tranquilo, eu falo: "Universo, o que que vai vir agora de aprendizado, né?". Lá vem. Alguma coisa vai, porque às vezes é a família aqui em casa, às vezes é relacionamento, às vezes é no trabalho, eu falei: "Onde que tá vindo agora?". Então eu procuro trazer esse olhar. Mas o fato de trazer esse olhar e viver esse processo mais conscientemente, não quer dizer que eu não vá passar pelos processos de aprendizado, da situação difícil, desafiadora que tá vindo para eu passar, né. Então nessas horas sempre vem uma frase eu ouço a minha avó falando, gente: "Fia, não tem perigo, nessa vida a gente vai passar pelo que tiver que passar". É isso, A sabedoria. conscientemente ou É. inconscientemente, vai passar. Então o que eu procuro trazer para mim hoje é: divirta-se. Divirta-se. Eu preciso me divertir me conhecendo, me divertir descobrindo coisas sobre mim, me divertir de alguma forma que seja leve os processos dos momentos que não são tão difíceis, das escolhas, né. Então para o futuro espero que eu tenha me divertido, Que legal. né, Boa nesse processo mensagem. todo, É. porque e de lá acho que eu vou ser tão diferente de quem eu sou agora, né, tem coisas que mudam tanto na vida da gente, assim, alguns combinados com a vida, com a gente, E tudo bem eu mudar, né. e tá tudo bem. Acho que a gente começa a se apaixonar, assim, pelas mudanças, pelo que por isso tudo, assim, pela vida, né, eu acho que eu sou apaixonada, assim, de verdade, assim, pela vida. Não quer dizer que eu não tenha os meus momentos de tristeza, de raiva, mas eu sou apaixonada pela vida. Que legal. Uau. Eh, Quer divulgar os contatos das redes sociais dos Agora eu vou abrir projetos? 10 assim, né, não, não, brincadeira, não, não. Tem a Women e Wine, que é arroba no Uhum. Instagram, @Women e Wine, é o E normal mesmo. Tá. O For She, @For She, underline. E o meu é fe.sabino, underline, né, então são as 3 ali. E aí quem se interessar pela confraria, a gente tem um grupo também no WhatsApp, que é onde a gente mantém mais um pouquinho mais movimentado dos Legal. eventos lá. Às vezes acontece das pessoas acharem, né, que aconteceu no no último, de que vai ser evento de vinho, mas é um evento de meditação, de autoconhecimento, às vezes acontece, mas todo Uhum. mundo se conhece, todo mundo no lugar certo, porque é pra estar mesmo. Então, são esses Maravilha. contatos. Show. E alguma mensagem que você queira deixar? Algum recado? Que toca no seu coração de mensagem? Toca pra mim agora, eu acho, eh, é coragem, assim, sabe, palavra que me vem, assim. Porque as pessoas é muito doido o que a gente vive, né, as pessoas a gente viver de forma íntegra com quem a gente é, o que a gente pensa que é ainda, que a todo momento a gente está descobrindo quem a gente é, se tornou um ato de coragem, né, e coragem de agir com o coração, assim. Então, coragem pra: "Gente, não tá bem? Muda, muda quantas vezes for preciso, né, faça essas escolhas por vocês". Às vezes a gente fala tanto de dor, de dor, de dor, de liberdade, que a gente tanto quer, mas é uma coisa que às vezes assusta, né, porque o que eu vou fazer sem a minha dor? Hoje a gente usa a dor como desculpa. E aí?
como é que você pode resolver e fazer isso diferente, né? Então, coragem, coragem para viver, coragem para ser feliz, para ser quem se é, para fazer as escolhas que precisa, porque a vida é tão rápida, né? E a relação com o tempo, depois dos 40 fica cada vez mais, eh, eu acho que mais criteriosa, assim, mais intensa nesse sentido de precisa fazer sentido as coisas que a gente vive. As pessoas que estão na minha vida, precisa fazer muito sentido, porque eu não tenho tempo. Quanto tempo a gente marcou pra gravar aqui, né? Mais de mês, né? Pra gente conseguir. Uhum, Eu não tenho tempo muitas vezes, eu não consigo ter tempo, mesmo priorizando muitas coisas, de uhum. estar com as pessoas que eu amo todos os dias. Eu não consigo com todo mundo que eu amo. Essa ideia. Então, coragem pra se conhecer, pra mergulhar nisso, porque a vida é maravilhosa. É isso. Show. Tenho certeza, se a gente pudesse, tinha mais conteúdo, tem mais conteúdo aí, dava para fazer mais alguns episódios, né? Dá pra fazer alguns. Mas eu sou extremamente grato pela sua gentileza, disponibilidade, por ter aceito o convite, ter vindo aqui, ter falado, ter contado histórias maravilhosas. Obrigado Imagina, eu que de agradeço. coração, Eu tá? agradeço. Obrigada, Eu que obrigada te mesmo. agradeço. Para você que ficou até aqui, lembre-se, se não for inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Se não gostou, também pode deixar. Até uma próxima. Obrigado. Obrigada, tchau, tchau.